Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a solução da FB da unidade 2 de 2021. Questão: para existir corrente elétrica em um meio material, ele deve possuir portador de cargas elétricas que possam se mover em seu interior. Em um condutor metálico sólido, os portadores de carga elétrica são: bom, no sólido metálico, elétrons, né? Porque os prótons vão estar dentro dos átomos, no núcleo, na realidade, dos átomos, e não vão poder se movimentar facilmente. Então, basicamente, elétrons das últimas camadas serão os portadores de cargas. E esses elétrons vão estar fluindo de um átomo para outro, são considerados elétrons livres. E eles vão se mover no sentido oposto da corrente convencional. A corrente convencional é sempre o movimento das cargas positivas. Como não tem carga positiva, serão só elétrons, eles vão se mover no sentido oposto. Então, resposta letra A. Questão 2. Um fio de cobre tem comprimento L1 e diâmetro D1. Um segundo fio, também de cobre, tem o dobro do comprimento do fio anterior e o mesmo diâmetro. Assim, em relação ao primeiro fio, a resistência do segundo fio é... Bom, quais são os dados? Primeiro que o comprimento do segundo fio é o dobro do primeiro, ou seja, L2 igual a 2L1. Como os diâmetros são iguais, os raios do segundo fio, R2, será igual ao raio do primeiro fio, R1. Pede-se a razão ou a relação entre as duas resistências R2 e R1. Observe que R minúsculo é raio e R maiúsculo resistência. Bom, um detalhe importante é que as áreas, tá certo, da seção transversal vai ser o quê? Um círculo. E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Como os raios são iguais, as áreas serão iguais. Bom, pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento do fio sobre a área dele. Né? Ora, quem vai ser a resistência segundo o fio? A resistência do cobre vezes o comprimento do fio sobre a área do fio. Porém, o comprimento 2 é o dobro do comprimento 1. E a área 2 é igual à área 1, porque seus raios são iguais. Ok? Observe também que o 2 aqui eu posso colocar em evidência. E o que é que nós observamos é que ρ vezes L1 sobre A1 é justamente R1. Ou seja, R2 é o dobro de R1. Ou seja, letra B é a resposta correta da questão 2. 3. Um gráfico representa a corrente elétrica I em função da diferença potencial U, aplicada aos extremos de dois resistores R1 e R2. Quando R1 e R2 forem ligados em série, há uma diferença potencial de 600 volts. Qual a intensidade de corrente elétrica na associação? Bom, aqui nós temos os gráficos, não é isso? Da resistência 1 e da resistência 2. Bom, aqui os dados. A DDP da associação 600 volts. E a intensidade de corrente que passa por eles é o que deseja calcular. Bom, pelo gráfico é só usar a definição de resistência. Resistência é igual a quem? A U sobre I. Aqui nós temos várias possibilidades. Vamos pegar, por exemplo, para 40 volts. Ora, para 40 volts, tá certo? Nós temos que R1 será igual a quem? 40 sobre 0,2, ou seja, 400 por 2, que vai dar 20. Aqui eu multipliquei por 10 o numerador e o denominador para facilitar a conta. A mesma coisa podemos pegar para R2, só que agora vamos ter a divisão de 40 por 0,1. Que multiplicando por 10 dá 400 por 1, que dá 400 ohms. Quando eu ligar os dois em série, eu vou ter o quê? Um resistor cujo valor é a soma dos dois, ou seja, o resistor equivalente em série, 600 ohms. Agora,
Aplicando a primeira lei de Ohm para o resistor equivalente, nós vamos encontrar que 600 é igual a quem? A DDP é 600 também, ou seja, I tem que ser igual a 1 ampere, letra A. Observe que aqui eu podia ter colocado qualquer outro valor de DDP, mas achei por bem colocar 40, mas podia ter colocado 20 ou 60 e assim por diante. Questão 4. No circuito da figura, qual a DDP entre os pontos A e B, quando entre eles circula uma corrente de intensidade I? Bom, vamos observar então que esse circuito aqui, que é basicamente um cubo, né? Para resolver, nós vamos ter que fazer o quê? Redesenhá-lo. Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos observar, tá certo? Sim, os dados, o de AB desconhecido e de AB igual a I. Voltando aqui para o nosso cubo, não é isso? Observemos que o ponto A, tá certo? Se estende para esse ponto aqui perto, para de cima, para esse da esquerda e para a direita. Então, esses 4 pontos aqui são os pontos A. A mesma coisa vale para o ponto B. Esses 4 pontos aqui atrás são eletricamente iguais a B. Assim, nós podemos redesenhar o circuito dessa forma aqui, ó. Todos os 4 resistores estão conectados entre os pontos A e B, ou seja, eles estão em uma ligação em paralelo. Como todos são iguais, a ligação em paralelo é simplesmente pegar o valor de um deles e pelo total deles, que é 4. Resumindo, a resistência de A para B é R sobre 4. Pela primeira lei de Ohm, R de AB é igual a U de AB sobre I de AB. Assim, R de AB vezes de AB dá U de AB. E a DDP de A para B, que é U, fica I vezes R sobre 4. E a letra A. Questão 5. Questão 5. Um aquecedor operando a diferença potencial DDP de 50 volts eleva a temperatura de 50 litros de água de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius em um intervalo de 20 minutos, admitindo-se que toda energia elétrica é transformada em energia térmica e considerando-se que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico e calor específico 4 joules por grama grau Celsius, determine em ohms a resistência elétrica do aquecedor. Bom, os dados são esses. A DDP 50 volts, o volume de 5 litros, a temperatura inicial 20 graus Celsius, a temperatura final 70 graus Celsius, o intervalo de tempo de 20 minutos, passando para segundos, é só multiplicar por 60, né? Vai dar 1.200 segundos. A densidade da água foi dada 1 grama por centímetro cúbico, que equivale a 1 kg por litro. Né? Aqui é importante fazer essa mudança, porque como eu tenho 5 litros, eu vou ter o quê? 5 kg de água. O calor específico, 4 joules por grama grau Celsius. Então, vou ter que passar os 5 kg para gramas. E R, a resistência desconhecida. A observação é que a massa foi dada em 5 kg, passando para gramas vai dar 5.000 gramas. Ok? O que é que nós temos agora? Que toda energia térmica vira energia elétrica, ou seja, que a quantidade de energia térmica é igual a E a energia elétrica. Assim, usando o princípio fundamental da calorimetria, o Q vai ser igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, e E é a potência vezes o intervalo de tempo. Potência pode ser dada pela DDP ao quadrado sobre a resistência, né? Vezes o intervalo de tempo, e isso é igual a MCE vezes delta T. Isolando o R, ele está dividindo à direita e passa para o numerador à esquerda, e o MCE delta T passa para a direita no denominador. Colocando os valores, fica U, que é 50 ao quadrado, delta T, que é o intervalo do tempo, foi 1.200 segundos, a massa 5.000 gramas, o calor específico 4 joules por grama grau Celsius, e a variação de temperatura vai ser 70 menos 20. Aqui nós já podemos simplificar, dividir por 100 em cima e embaixo, né? Aí elimina 2 zeros do 1.200 e do 5.000.
Em resumo, ficou 50 ao quadrado, vezes 12, sobre 50 vezes 4, 70 menos 50, ou menos 20 dá 50. Aqui observemos que 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Resumindo, é simplesmente fazer a divisão de 12 por 4, que vai dar 3 ohms. Letra A. Questão 6. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela a seguir fossem utilizados diariamente da mesma forma. Observe que a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 90 centavos, então o gasto com energia elétrica mensal dessa casa é mais próximo de... Bom, aqui estão os dados, né? O mês vai ter 30 dias, o consumo, o custo de 1 kWh é de 90 centavos. E qual é o custo em dinheiro de um mês em reais, né? Bom, lembrando que a energia é igual a potência vezes o intervalo de tempo considerado. Então vamos calcular para cada um dos dispositivos. Para lâmpadas, nós temos que a potência é de 5 milésimos de quilowatt. São 4 lâmpadas, cada uma funcionando 10 horas por dia. Como nós temos 30 dias, multiplicando tudo, encontramos 6 kWh por mês. Aqui só para lâmpada. Chuveiro, 3 kW de potência, só é 1, então não precisa colocar. 1 vezes meio, meia hora por dia, vezes 30, que vai dar 45 kWh. Ar-condicionado, potência 1,5 kW, usado 6 horas, 30 dias, total de 270 kWh. E finalmente a geladeira, potência 0,25 kW, 24 horas por dia de uso, durante 30 dias, total no mês 180 kWh. Então a energia total do mês é a soma dos 4 dispositivos, né? O que vai dar 501 kWh. Agora, como 1 kWh vale 90 centavos, então 501 kWh vai ter um custo, que é simplesmente multiplicar 501 vezes 0,9, que vai dar 450,9, que é aproximadamente R$ 451. Questão 7. Com relação ao circuito dado a seguir, determine a diferença potencial entre os pontos E e G. Bom, dados. Calcule U de E para G. Né? Bom, a primeira coisa a fazer é determinar o sentido da corrente elétrica. Então, nós temos os dispositivos que geram corrente no sentido horário, 82 volts aqui e o 90. Né? E no sentido anti-horário, nós temos 12 e 10. Então, evidentemente que o 82 mais 90 vai ganhar a briga. Né? Assim, como o circuito é de uma malha só, a soma das forças eletromotrizes, que vai ser do 82 mais o 90, vai ser a soma das forças contra-eletromotrizes, que vai ser o 12 e o 10, mais a soma do resistor equivalente, que é simplesmente a soma de todos os resistores vezes a intensidade de corrente. E como o 82 mais 90 vai ser superior ao 12 mais o 10, nós encontramos que 82 mais 90 vai ser igual a 12 mais 10, mais a soma de todos os resistores, não é isso? 5 mais 20 mais 4 mais 10 mais 2 mais 4, tudo isso multiplicado pela intensidade de corrente I, ou seja, 172 vai ser igual a 22 mais 50i. Passando o 22 para a esquerda, ele vai subtrair e vai dar 150, que é igual a 50 vezes I,
Passando 50 dividindo, encontramos que a intensidade de corrente é de 3 amperes. Bom, agora sim podemos calcular a DDP entre os pontos E e G. Observe que ela seria igual às elevações mais as quedas. Mas de E para G nós só temos uma queda de 10, aqui no receptor de 10 ohms, outra queda nesse receptor de 10 volts e mais uma queda de 2 ohms. Ou simplesmente podemos também usar isso. A DDP de E para G vai ser a DDP de E para F, e vai ser uma queda do resistor aqui de 10 ohms, mais a queda de F para G, que é simplesmente uma queda do receptor aqui com 10 volts e uma queda de um resistor de 2 ohms. Lembrando que para o resistor, a queda de tensão é a resistência vezes a corrente. Assim, nós temos que de E para G, a queda no resistor de 10 ohms é de 10, que é a resistência dele, vezes 3, que é a corrente que passa por ele. Seguida de outra queda de 10 volts desse receptor. E finalmente, mais uma outra queda de 2 ohms vezes a corrente, que é 3 amperes. Ou seja, nós temos uma queda total de 30 mais 20 mais 10 mais 6, que vai dar 46 volts. Questão 8. O esquema representa uma associação de capacitores submetidos a uma tensão U entre os pontos A e B. Os números indicam as capacidades dos condensadores associados, medidas em microfarads. Sendo U igual a 10 volts, determine a carga em microcoulombs que é armazenada pelo capacitor equivalente. Bom, aqui nós temos associações série e paralelo, mistas e mistas. Então vamos agora fazer o quê? O caminho aqui é redesenhar esse circuito. Os dados foram esses, né? DDP de A para B, 10 volts. E quem é a carga no resistor? Não, no capacitor equivalente de A para B. Bom, então vamos começar a redesenhar. Antes disso, é sempre bom colocar letras em cada nó. Então aqui eu vou chamar de C, nesse ponto aqui, entre os capacitores de 1,6 e de 1,6. E nesse ponto D aqui, entre os capacitores de 6, 2 e 2, né? E lembrando que o ponto B, tá certo, é eletricamente igual a esse ponto aqui abaixo do capacitor de 2 microfarads e abaixo do capacitor de 1,6 microfarads. Bom, então vamos observar então que com isso, ó, esses dois capacitores de 2 microfarads estão em paralelo. Como é que faz para calcular o equivalente de dois capacitores em paralelo? Em paralelo eu somo, é o contrário de resistores. Então 2 mais 2, 4 microfarads. É o capacitor de D para B. Então redesenhando o circuito, tira os 2 de 2 e coloca um único de 4. Aqui está o ponto D, não é isso? Bom, e agora percebemos que nós temos aqui, ó, de CDB nós temos dois capacitores em série. Tá certo? Esses dois aqui. Capacitores em série, como são dois, eu posso usar aquela propriedade, o produto dos dois pela soma dos dois. 6 vezes 4 sobre 6 mais 4, que vai dar 24 por 10, 2,4 microfarads. Então os dois saem e no lugar deles entra um de 2,4 microfarads. Agora temos novamente o quê? Dois capacitores em paralelo, um de 1,6 e outro 2,4. Como é que faz a conta? Em paralelo capacitores, eu simplesmente somo eles. 1,6 mais 2,4, 4 microfarads. Redesenhando o circuito, encontramos isso. De A para B, nós temos dois capacitores em série, um de 1 microfarad e outro de 4. E aí é só usar a propriedade que nós vimos anteriormente. Dois capacitores em série, eu multiplico eles e divido pela soma deles. 1 vezes 4 sobre 1 mais 4. Que vai dar 4 quintos, que é igual a 0,8 microfarads. Para encerrar, para calcular a carga, é simplesmente usar a definição de capacitância. Carga sobre a tensão nas placas. É a capacitância. A capacitância foi 0,8, Q de AB não sei, e U de AB foi dado e vale 10 volts. Multiplicando 10 por 0,8, encontramos 8 microcoulombs, que é a carga armazenada nesse sistema aqui. Ok? Que é a letra A.
Questão 9. O gráfico da figura representa a curva característica de um gerador. Qual o rendimento desse gerador quando alimentar um resistor de 40 ohms? Então, é um gerador ideal. A resistência que ele vai alimentar é de 40 ohms e o rendimento é desconhecido. Bom, o que é rendimento, só para relembrar, é igual a potência útil sobre a potência total, que é a DDP aplicada no resistor de 40 ohms sobre a força eletromotriz. Bom, podemos trabalhar com potências e podemos trabalhar com DDP. Nesse caso aqui, acho mais tranquilo trabalhar com potências, e é esse caminho que eu vou seguir. O que é a potência útil? É a potência aplicada no resistor, ou a potência que o resistor de 40 ohms dissipa, sobre a potência total, que é a potência dele, mais a potência no resistor interno da bateria, que é perdida. Ok? Porém, o que é potência no resistor é a resistência dele vezes I ao quadrado. Como eles vão estar em séries dos resistores, então podemos substituir as potências de cada um por R vezes I ao quadrado, a resistência de cada um deles. Observe que tem I em cima, I ao quadrado em cima e embaixo. Simplificando, nós encontramos então que o rendimento vai ser a resistência externa de 40 ohms sobre a resistência externa mais a interna. Então agora para calcularmos, já temos o valor de R externo, falta agora calcular o R interno. Para isso nós vamos usar o gráfico aqui, né? E lembrar a equação do gerador, que o de AB é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente. Para 40, tá certo? Ou para I igual a zero, nós temos o quê? Que o de AB é igual a força eletromotriz dá 40 volts. Esse ponto aqui. E o outro ponto extremo é quando I igual a 4, tá certo? É igual a força eletromotriz a 40 volts. E o outro ponto é quando I for 4 amperes, nós encontramos o quê? Que U vale 0. Aplicando esses dois valores na equação do gerador, encontramos que 0 é igual a 40, né? Que já acabou de calcular aqui em cima, menos R vezes a corrente, que é 4. Ou seja, a resistência interna é 10 ohms. Aplicando esse valor na forma do rendimento, fica 40 sobre 40 mais 10, que é 40 sobre 50, que vai dar 0,8, ou seja, 80%. Questão 10. Sabendo que a DDP é 40 volts, DDPU, a leitura do amperímetro 1 é de 2 amperes, a leitura do amperímetro 2 é de 4 amperes, e que o capacitor C está plenamente carregado com a potência dissipada pelo resistor R2. Bom, os dados são esses. A DDP é de 40 volts, I1 é de 2 amperes, a leitura do amperímetro 1, I2 é de 4 amperes, o resistor R3 aqui é de 16 ohms e desejo calcular a potência do resistor R2. Bom, primeiro passo é lembrar o seguinte, que a potência pode ser dada por uma dessas três expressões. U vezes I, R vezes I ao quadrado, U ao quadrado sobre R. Bom, como nós já temos a intensidade de corrente, A2, né? A2 foi dado, né? Do resistor R2, é 4 amperes. Então, provavelmente, a primeira ou a segunda é que será o mais interessante para se usar. Vamos lá, então. Vamos observar também, tá certo, que é sempre interessante dar nome para todos os pontos. Então, aqui o ponto B, lá de cá o ponto D, que também é igual a D aqui, e aqui embaixo o ponto E. Né? Evitei usar ponto A e ponto C para não confundir com perímetro e capacitor. Observar também, certo, que como o capacitor está plenamente carregado, ele vai funcionar com uma chave aberta, ou seja, essa parte de baixo do circuito não interessa, pode ser desprezada. Como não se pedir para calcular a carga no capacitor, então a gente não vai usar ele para nada. Bom, outra coisa também para você observar é que aqui pelo ponto D, né, vai chegar a corrente do amperímetro, a corrente A1 do resistor R1 e a corrente I3 do resistor R3.
E as duas somadas vão ser igual a corrente I2, que vai passar para o resistor R2. Ou seja, I2 é igual a I1 mais I3. Assim, I2 foi dado e vale 4. I1 foi dado e vale 2. E 3 então será igual a de 2 amperes. Ok? Agora, aplicando essa ideia com o resistor de 16 ohms, que é o resistor 3, encontramos que o 3 será igual a 16 vezes 2, que vai dar 32 volts. Ou seja, de B para D é uma queda de 32 volts. Como o U é 40, né? Então vai restar quanto? U vai ser igual ao 3, que é 32, mais o 2, né? Então, ou seja, 40 vai ser 32 mais o 2, ou seja, o 2 é 8 volts. Ou seja, sobre o resistor 2 está aplicado uma DDP de 8 volts. Assim, vamos utilizar a primeira forma de potência aqui, U vezes I. A potência de R2 será igual ao 2 vezes 2. O 2 acabei de calcular, deu 8, e 2 foi dado e vale 4. 8 vezes 4, 32 watts é a potência dissipada em R2. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.